Que a graça e a paz de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Nós queremos falar um pouco hoje sobre fidelidade. Fidelidade a toda a prova. Juras de fidelidade são muito comuns nas cerimônias de casamento, quando o casal, diante de testemunhas presentes, promete fidelidade mútua, respondendo sim à pergunta feita nesse sentido pela autoridade celebrante. Nós todos sabemos que, em grande parte, tais juras de fidelidade não passam de uma espécie de mera encenação. Na verdade, não há propósito verdadeiro de ser fiel. Infelizmente, isso acontece. Mas, diante disso, nós temos aquilo que Deus representa. E Deus é totalmente diferente disso. Totalmente diferente. Vejamos como Deus se compromete e como Ele tem sido fiel no cumprimento da sua promessa ao longo da sua história. Vamos nos conectar nesse sentido com a palavra e ouvindo uma palavra do próprio Deus, que Ele fala através do profeta Isaías. No capítulo 54 do livro do profeta Isaías, nós lemos assim: o Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor. Esse texto está em Isaías capítulo 54, versículos 6 a 10. Esse é o nosso Deus. Deus esse no qual não há mudança nem sombra de variação. Sempre quando houve ou quando há um problema de relacionamento entre Deus e o seu povo, e assim isso ocorre até hoje, o equívoco esteve sempre do lado humano, ou seja, sempre do nosso lado. E essa verdade, pois, se mantém, está presente e evidente nos tempos de hoje. Mas Deus não muda. Nós, no entanto, estamos sujeitos a mudanças, a quebra de promessas e a compromissos assumidos que nós não cumprimos. O infeliz comportamento da humanidade no jardim do Éden é que trouxe toda essa situação desastrosa para o ser humano. Fique aqui bem claro que eu não estou acusando dois seres humanos conhecidos como Adão e Eva. Eles apenas estavam representando a humanidade. Se eu e você estivéssemos no lugar de Adão e Eva, o resultado certamente seria idêntico, igualzinho àquele que lá se verificou. A humanidade se desviou do caminho e do propósito traçado para ela por Deus. Depois da queda, Deus preparou um povo que deveria preparar a humanidade decaída para a vinda do Messias Redentor, prometido lá no episódio da queda. Cristo veio, porém o povo pôs-se a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Mas Deus continua no seu empenho, buscando a reaproximação com a humanidade decaída. Primeiro, ressuscitou Jesus, Cristo dos mortos. Cristo havia sido crucificado, morreu na cruz, foi sepultado depois da morte na cruz, mas ao terceiro dia, no domingo pela manhã,
Pelo poder de Deus, Cristo ressuscitou dos mortos. Essa foi a primeira providência de Deus depois da crucificação e morte. Depois disso, ele capacita os seguidores de Cristo enviando o Espírito Santo. E ainda, enviando apóstolos, missionários, evangelistas que têm saído pelo mundo afora, no intuito de trazer de volta para Deus os seres humanos que se encontram no caminho do desvio. Muitos desses, enviados por Deus, foram mal interpretados, mal compreendidos, maltratados, muitos foram torturados e mortos. Mas Deus permanece fiel. O verso 10 do texto lido afirma: a minha fidelidade com você não será abalada. Deus é fiel para conosco e nos chama constantemente para si. Sim, a fidelidade de Deus é daquele tipo de fidelidade que nós falamos no título desse pequeno estudo e meditação de hoje. A fidelidade a toda prova. Se você tinha dúvida a respeito disso, pode ficar tranquilo e não ter mais dúvida alguma. Deus é fiel. Confie nele. Coloque a sua vida à disposição dele. E ele há de mostrar que ele está do seu lado e jamais falhará. Ele sempre é fiel. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você agora. Se você puder parar um pouquinho no que está fazendo e vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra e pela garantia que nós temos de que tu permaneces fiel sempre. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.